Salve nação e o escândalo no Flamengo e Palmeiras. Mas acho que é um dos mais soberbios do futebol mundial. Ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Mas eu tenho... Todo ninguém falou dos árbitros. Aí agora é que vão falar dos árbitros. Porque há 5 anos fui expulso. Vocês não dar um pênalti como esse hoje é uma vergonha. Você vai ver a atitude criminosa da arbitragem que manchou o Flamengo e Palmeiras e tá dando uma baita treta. Mas, pô, eu fico triste porque um espetáculo legal, com o Maracanã lotado e tem a ingerência do árbitro, né? Mas eu fico triste porque acho Sampaio um bom árbitro, mas acho que é um dos mais soberbios do futebol mundial. Eu não sei, desde que eu estou há quase 8 anos aqui, meu parecer, acho que ele tem alguma coisa com Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras. Fico triste por isso, porque eu acho ele um grande árbitro. Até ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Mas eu que tenho código, não vou falar o que ele falou para mim. Ele fechou o microfone, mas eu sempre fui respeituoso com ele. Ele falou muita coisa para mim, mas eu não vou falar porque eu tenho código e isso fica em campo. O que acontece em campo, fica em campo, mas eu fico triste por isso. Você não quer falar o que ele falou? Não vou falar porque eu tenho código. Então, esse fica só para mim e para ele. Acha que o clima construído em torno desse jogo ao longo da semana prejudicou a atuação da arbitragem hoje? Não vou falar. Já falei o suficiente, já fui expulso pelos árbitros por dizer o que é que eu pensava da arbitragem ao longo destes 4 anos. Isso agora é que se lembraram. Quando eu fui expulso e levei amarelos este tempo todo, ninguém falou dos árbitros. Aí agora é que vão falar dos árbitros. Estou aqui há 5 anos. Fui expulso. Vocês nunca viram ser expulso por mandar vir com o treinador da equipa adversária, né? Eu falei para os árbitros muito tempo e que vocês jornalistas fizeram foi dizer que o treinador do Palmeiras era chato, foi dizer que o treinador do Palmeiras não defendia os árbitros, dizer que o treinador do Palmeiras nunca falou na profissionalização dos árbitros. Vocês foram sempre contra mim. Agora estão aí as imagens todas e vocês façam o que quiserem. Temos tido o Palmeiras, ou eu, com este árbitro as coisas não têm funcionado muito bem, já me expulsou umas 4 ou 5 vezes. A forma como ele falou para os meus jogadores no final, ele desligou o microfone, mas enfim, temos todos que melhorar. Eu tenho que melhorar, os meus jogadores têm que melhorar, vocês têm que melhorar e os árbitros também têm que melhorar. Porque se o Palmeiras perdeu pro Flamengo, foi por causa desse pênalti que não deram. Porque ninguém pode provar pra mim, é óbvio que influenciou. Quando você tem um time como o Palmeiras e você tem um pênalti a 2 minutos de jogo e os caras da Globo tudo em cima do muro. Tudo em cima do muro, ninguém falou nada, ninguém disse nada, ninguém deu opinião, eu fiquei esperando. Só o Paulo Nunes que falou na Sport TV e o Paulo César de Cruzeiro, que disse que foi pênalti. Porque não dar um pênalti como esse hoje é uma vergonha. Como foi uma vergonha não dar o pênalti pro São Paulo? No escorregão do jogador, que eles mudaram a regra, o palmeirense mudou a regra. Essa jogada é uma jogada interessante, fica muito nítido para nós que estamos assistindo na televisão, né? Porque a câmera está nessa linha lateral aqui, mostra nitidamente que o jogador que vai atacar a bola, que é o Gustavo Gomes, ele vai atacar a bola, ele está participando da jogada, ele está participando da jogada. E ele é nitidamente empurrado, explicitamente empurrado pelo Jorginho do Flamengo. Então, independentemente dele ter acertado a bola ou não, ter tocado na bola ou não, ou se o cabeceio dele não fosse ser perfeito, a falta acontece e deveria ter sido marcada. Você viu onde está o árbitro, Godoy? Ele está bem posicionado, craque Neto, mas ele pode usar como desculpa que o corpo... Aí, ó, dá uma olhada nele, tá, Godoy? Então, não mas ele ninguém. pode usar... desculpa. Ele pode usar, craque Neto, como desculpa de visão que o corpo do... Ó, tem esse jogador aqui... O De Arrascaeta. O De Arrascaeta e o Gustavo Gomes podem ter encoberto o movimento de braço. Tudo bem, mas o VAR está lá em cima, com todas as câmeras, com tudo aquilo que se tem de tecnologia. Como é que ele não falou, meu irmão? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você não viu o empurrão do Jorginho? Não, eu não vi. Mas teve empurrão? Teve. Vem aqui no VAR só pra gente conferir se foi ou não. Só pra você decidir se foi intencional, se teve impacto, porque agora eles usam o impacto, se teve impacto ou não. O penalti
É verdade que o Bruno pode evitar aquela situação, mas temos que ver antes o que é que se passa antes. O Bruno é lançado ao chão. Naquilo, se fosse no basquete, era falta atacante, mas isto não é basquete, é futebol, eu entendo, mas tanto é o árbitro que decide. Portanto, o meu jogador está parado, e pelo menos na imagem que eu vi, o Pedro acho que lhe dá um empurrão e tira vantagem, porque o meu jogador está no chão, tira vantagem. Há um lance que é precedido de uma falta, na minha opinião, sobre o Vitor Roque, mas volto a dizer, o árbitro é que manda, o árbitro é que decide. Portanto, aí eu não, olhando diretamente, há antecedentes que fazem com que o meu jogador se tenha que levantar do chão, não estava numa posição no aro, e depois sim, é verdade, toca, é penalti, não vou pôr em questão isso. A seguir há um erro de passe claro, mas isso faz parte dos erros. E aí, nação, cara, olha na cara que isso ia acontecer, né? Logo aos 3 minutos, um erro grosseiro, gravíssimo de arbitragem. Cara, pelo menos o árbitro tem que ser chamado pra ver. Ele tem que ser chamado pra ver realmente, igual o Godoy falou aí no vídeo, se tem um impacto, como foi a ação do jogador da equipe do Flamengo, se realmente ele empurra e a força é excessiva ao ponto dele deslocar o jogador do Palmeiras da jogada. Cara, é muito ruim, pelo amor de Deus, cara, o principal jogo do Brasileirão, os caras me cagam desse jeito. O Flamengo é uma baita equipe, na minha visão jogou até mais que o Palmeiras, mas cara, não pode ter um erro desse de arbitragem, o jogo termina 3-2, pô. Pelo amor de Deus, que vergonha, cara. Campeonato Brasileiro tá manchado desse jeito. É aquilo que eu falei, cara, o VAR, ele tá lá pra chamar. Se ele tem a dúvida, se ele acha que houve realmente o toque, e, cara, de verdade, quando você olha da câmera de trás, não parece que tem toque. Você fala assim, pô, tem um toque ali, deslocou e tal, mas é do jogo, segue. Só que quando você vê de outra câmera, claramente o Jorginho desloca o Gustavo Gomes. Então tem várias percepções, vários ângulos. O árbitro só tem um ângulo, é o ângulo que ele tá lá, em loco, ele tá lá assistindo o lance. Nada mais justo do que o VAR chamá-lo pra ver outros ângulos. Falar, cara, ó, aqui eu tenho imagens que você não viu, você ficou em dúvida, o que você viu aí? Ah, eu vi de ponto tal, jogador disputando a bola, deslocamento e a bola passa e não vi nada, não marquei nada. Pelo menos ele tem que mostrar. Aí o árbitro tira a dúvida, olhando os ângulos certos e acabou. Mas nem isso rolou, cara. Vergonhosa atitude do VAR. Vergonhosa atitude do árbitro. Mas ó, vamos fazer o seguinte. Bora botar fogo na discussão. Agora eu quero saber qual é a tua visão aqui, ó. Já vê os comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal. Tá curtindo o conteúdo? Você ainda não é inscrito, eu tenho certeza. Clica aqui, demora um segundinho, você se torna inscrito. Ainda nos ajuda a produzir mais conteúdo como esse. E bora encher de muito like esse vídeo? Valeu, até a próxima!